Vamos lá, gente. O olho do Saara, quando vocês dão uma rápida olhada nas teorias apresentadas nos últimos 100 anos, né, dá para a gente tecer um tipo de pensamento que é: Atlântida esteve por toda parte do nosso querido planeta, porque há indícios da existência da Atlântida por quase todos os cantinhos. E aí é por isso que fica aquela pergunta, mas e aí? Como é que é essa história? E como a Inês tinha falado aí, beijão, não dá para a gente confiar muito no mapa, né? E quando a gente olha esse olho, essa estrutura, ela tem o nome de estrutura Richat. É uma estrutura circular de terra de origem desconhecida na Mauritânia, especificamente na costa noroeste da África. Ela tem cerca de 50 quilômetros de diâmetro e só pode ser vista por completo, como a Anne já mencionou, do espaço. Você ali, né, presente diante dela, você não consegue ter a noção de como ela é mesmo, desse desenho do olho, né? E é bem um desenho do olho que tu vê, assim, é bem sinistro você olhando de cima. Ela é constituída justamente por círculos concêntricos de terreno elevado, delimitados por montanhas a norte e voltados para o mar ao sul, bem semelhante à descrição que justamente Platão dá com relação à localização da capital de Atlântida. Tá? Deixa eu trazer aqui a localização no Maps para vocês. Olha, aí, eu não sei se dá para aumentar aqui. Eu acho que eu não consigo. Só deixa eu trocar aqui, só rapidinho. Deixa eu trocar aqui um negócio. Lá? Olha só. Ótimo. Ali, onde está marcado o círculo vermelho no mapa, vocês estão vendo a África de cabeça para baixo, daquilo que a gente considera o norte-sul, tá? Nesse círculo vermelho é onde está, na Mauritânia, a estrutura de Richat. E ali a gente tem um mapa que foi editado lá em... Esse mapa é um mapa grego antigo, é o mundo conhecido, esse mapa está lá no livro do Donnelly, tá? Aí dá para ver ali que esse mapa também apresenta aqui a patinha, deixa eu trazer para cá para vocês me enxergarem. Aqui está a Itália, né? O Mar Mediterrâneo. Aqui está Cirene, uma cidade conhecida na Líbia, tá? E olha o que está marcado aqui, ó. Atlantis, né? Lembra que as montanhas, a cadeia de montanhas Atlas está localizado nessa região. Mas é interessante que nesse mapa antigo esteja marcado justamente Atlantis nessa região que corresponde, né? Se a gente for olhar, tem uma boa correspondência onde está hoje a estrutura de Richat, né? Então a gente tem aqui a cadeia de montanhas Atlas e nessa estrutura que ele está postando aqui a estrutura de Richat. Então, a gente vai pular agora para um lugarzinho que está no meio do Atlântico Norte, chamado Arquipélago dos Açores, onde nós temos 9 ilhas ali, que quando falamos dos Açores, ainda existe gente que diz assim, onde é isso? Né? Porque os Açores não é um lugar que é tão falado, que é tão difundido. Essas 9 ilhas, elas são misteriosas. Eu posso dizer para vocês que eu conheço, acho que 5 ou 6 delas. Né? Eu tenho família, origem, inclusive, ancestral lá dos Açores. No caso, minha bisavó. E, coincidentemente, tenho sobrinhos hoje que moram na Ilha Terceira. Beijo, se forem ver aqui. Então, assim, é mágico a história com relação à origem dessas ilhas, dos picos, né, de Atlântida. Se fala muito sobre isso. Deixa eu puxar aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá? Aqui, ó. E tem uma história muito enigmática e que começou a dar embasamento nessa polêmica dos Açores serem os picos de Atlântida, justamente de um velejador em 2013 chamado Diocleciano Silva, formado em medicina veterinária, colega da nossa querida Anne. Tá? Ele estava navegando entre as linhas da Ilha Terceira e de São Miguel, que são 2 ilhas que você até consegue ver, né, avistar quando está sem nevoeiro. E entre essas 2 ilhas, ele estava com leitura barimétrica e encontrou
alguma coisa que poderia ser descrito como uma pirâmide submersa com 60 metros de altura, olha o tamanho disso, e 8.000 metros quadrados de base submersa. Tá? E, pelo que parece, a estrutura tem 8.000 metros quadrados de base, 60 de altura, e ela está envolta num local que é muito semelhante ao que a Anne apresentou, desses canais, como se fossem ruas ali. E aí, claro, né, vem a explicação oficial de que não, é só acidente de relevo, porque é uma região com muitos vulcões, e então você tem uma instabilidade no solo que cria esse tipo de ilusão. É o que eles falam, tá? E a fala de Diocleciano, gente, é a seguinte, eu vou ler para vocês. É impressionante devido às formas. É uma pirâmide perfeita. E eu quero ressaltar que ele é um velejador experiente, que ele faz esse tipo de mapeamento, não é uma pessoa que estava ali passeando, um turista do nada, ele gosta de fazer esse tipo de pesquisa, então ele trouxe esse relato para a gente. E aí ele fala, é impressionante devido às formas, é uma pirâmide perfeita, e ainda por cima a orientação, a implantação da pirâmide, os vértices estão orientados de norte e sul, precisamente e consequentemente de acordo também com o que está descrito no livro de Platão. E ainda vem mais, ela está alinhada com as pirâmides de Gizé, Quéops, Khafre e Mykonos, no Egito. Tá? E o Instituto Hidrográfico, o órgão integrado da Marinha Portuguesa, analisou e recolheu dados com equipamento de alta definição e pôs fim à especulação através de uma análise oficial, que é apenas uma elevação submarina semelhante a outras detectadas no mesmo local e ficou por aí, subjetivamente. A pirâmide subaquática, descoberta nos Açores, tem cerca de 20.000 anos, tá? E o que destrói a ideia de que as civilizações das pirâmides são mais recentes, né? Como dizem, que relatam aí de 4 a 6 mil anos de idade. Justamente, elas já estavam, as pirâmides mesmo do Egito, por pesquisas e outros tipos de indícios, há mais de 10 mil anos, quando os faraós reinavam, né? E deixa eu passar para cá. Ó. A ideia tradicional da história é que existiu um processo de evolução linear e contínua, temporal, que coloca justamente essa história das pirâmides, que vai de encontro com a história da civilização atlântica e remete a tempos mais longínquos, gente. Porque quando a gente fala de Atlântida, a gente fala dessas civilizações, mas nós sabemos que quando a gente vai entrar em Anunnaki, vamos puxar muito mais coisa aí. E Anunnaki vem anterior a isso. Então, esse território, pelo que nós conseguimos supor, já era ocupado, já estava ocupado, mesmo antes dos Atlantes, dos ditos Atlantes. Deixa eu passar aqui para o... Você trouxe um mapinha aí, né? Trouxe. Uhum. O mapa referido é um mapa de Atlântida, onde ela fica justamente nessa região onde estão os Açores, né? E os Açores, ele fica situado, gente, quase que no coração aqui, ó. É bem no meio desse mapa. É meu pé coçando. Uhum. Deixa eu passar para frente, espera aí. Ó, aqui vocês podem ver, isso aqui é uma foto tirada por mim mesmo. Tá? Essa região, vocês podem ver que são muitas pedras vulcânicas, né? É uma região ali que se chama Porto Martins, e a energia aqui é muito forte, muito forte. Vocês sabem da nossa sensibilidade, do tamanho da zoação. Quando eu estava lá, eu falava com a Anne e com a Thaís no telefone, né? Ficávamos as três zoadinhas. Porque olha aqui onde é que eu estou. Porque, assim, o local tem uma energia muito, muito, muito particular. Tá? E realmente dá uma sensação, muitas das vezes que eu ando ali, me dá uma sensação assim de vontade de chorar e aquela pressão aqui na garganta, sabe? Como se você estivesse pisando mesmo num lugar que você já pisou há muito tempo, né? Aqui, deixa eu trazer outra foto para vocês, ó.
aqui, essa pirâmide, ela está localizada na Ilha do Pico, uma das 9 ilhas, e é num sítio que tem mais de 140 pirâmides que foram construídas com pedras basálticas de origem vulcânica. Algumas têm 13 metros de altura e câmaras no seu interior, né? Essas camadas estão quase todas localizadas numa área de 6 quilômetros quadrados. É pirâmide pra caramba. Tá? O mais espantoso é o fato que essas estruturas elas obedecem às mesmas orientações das outras pirâmides, com aparentes motivações astronômicas. Mesmo tipo de posicionamento das pirâmides egípcias. Tá? Nós temos 2 pesquisadoras, deixa eu botar para o outro aqui, ó. Isso aí, o que eles chamam nos Açores, é engraçado quando você tem uma vista de cima, a Ilha Terceira, eles têm um nome particular para isso, que se chama colcha de retalhos. Quando você olha de cima, esses murinhos de pedras, eles estão presentes em todas as ilhas, e pelas ilhas todas, em todas as ilhas e pelo território todo. Você olha isso, você fala, quem foi que pegou essa pedrinha e foi botando pedra por pedra, gente, para fazer isso aí, esse tipo de divisão. E aí você pergunta para os locais, eles não sabem explicar ao certo o que são essas divisões. E quando foram feitas... chegaram, já estava lá? Já estava lá. Já estava lá. Então, assim, não tem uma explicação. Ah, não, isso aí... claro, a gente é daquelas de questionar, né? Então, você vai perguntando para a população local. E aí, tem história sobre... Não, já estava aqui, né? E aí nós temos 2 pesquisadoras, a Christian e Bárbara Brienne, elas encontraram algo tão intrigante perto da maior ilha dos Açores, que é São Miguel, que decidiram mapear o fundo do mar em torno das 9 ilhas. Tá? E aí o que elas acharam? Elas acharam um grande leito, que vai de encontro àquela figura das quadras, um grande leito de rio cheio de pedregulhos truncados pela costa. Então, isso pode não parecer muito impressionante, mas levou a outras descobertas. E aí, de acordo com esse mapeamento, elas revelaram que o que se pensava serem pequenos rios nos flancos do sul de São Miguel eram, na verdade, canais que se estendiam até o mar com 50 quilômetros de comprimento. Tá? E aí foram mais adiante. E depois de mais alguns cálculos, elas descobriram que a costa sul havia afundado 3.500 metros para baixo. Olha isso. E a costa norte, 2.000 metros. Essa massa de terra, ela mede 500 quilômetros de norte a sul e 700 quilômetros de leste a oeste. E aí acreditam, né, essas pesquisadoras, que essa massa de terra se inclinou. Ela fez isso aqui, ó, gente. Ó. Ela deu uma inclinada, né, e afundou, deixando apenas os picos das montanhas para cima. Por isso que falam tanto que os Açores são os picos de Atlântida. Isso é precisamente o que Donnelly descreve em seu livro, que a Ana apresentou em 1882, no mundo antediluviano. Tá? Vamos para o 14. Aqui, gente, esse lugar é um lugar enigmático que se chama Algar do Carvão. Tá? E é uma cratera que está situada mais perto do centro da Ilha Terceira. É um buraco por onde a lava, houve uma erupção e a lava saiu. Tá? Você entra, você desce por esse buraco, e você pega uma escadinha e vai descendo. Assim, a sensação é, tchau mundo, estou indo para a Intraterra. Tá? E, curiosamente, a última vez que eu estive lá, que acho que foi 2022, eles fecham constantemente passagem, tem umas passagens, tem uns túneis lá para baixo, e às vezes são fechados. E a energia desse local também é uma coisa assim absurda, absurda. E existem outros pontos da ilha, que aí não vai dar tempo da gente trazer aqui para vocês, um lugar chamado Lagoa das Patas, que fica geograficamente falando, justamente no coração da ilha. Ali você tem cavernas também, assim como a gente trouxe as cavernas ali do Monte Cristo, que a gente encontra em Machu Picchu, no Peru, também nos Açores você acha esse tipo de caverna. E no centro da ilha, mais particularmente nessa parte onde tem a Lagoa das Patas, tem uns lugares também bem, assim, eu não vou dizer nem curiosos, gente, mas são sinistros.
porque você encontra escadarias de pedra, você encontra uns tipos de construções que datam de tempos longínquos, né? E ruínas que, assim, não tem muita explicação. E como é um local que tem uma natureza nativa muito preservada, tá? Não existe tanta exploração ali, né? Isso fica meio que quietinho, né? Não é muito explorado. Ó, trouxe mais a escadinha aí para vocês verem, ó, da descida. Olha esse local, gente. Não parece que vocês estão dando tchau indo para a Intraterra? Fala sério. É uma coisa assim absurda. E aqui está a pirâmide de cristal, né? Que a gente pode falar, é só para colocar uma pimentinha, quando a gente fala da arca que está ali perto das Bahamas, que é justamente também naquele ponto onde teve Atlântida, né? Essa pirâmide ela tem 300 metros de comprimento de base e 200 de altura. Foi encontrada justamente no famoso Triângulo das Bermudas. Vou tentar pegar aqui, Flávio. Tá. 14, 12, 44. A gente vai pegar isso aí. E as pesquisas mostram que essa estrutura, essa pirâmide, ela é feita de vidro ou cristal, um material parecido, né? E ele é totalmente liso e parcialmente translúcido, tá, gente? E também está naquela região, só que está mais perto aqui da nossa costa, né? E, assim, quantos indícios, né? E quantas coisas que não são faladas para nós e que estão aí à disposição e que tem pessoas que estão pesquisando, são pessoas sérias, mas essas pesquisas não são colocadas. Deixa eu tirar aqui e voltar para a tela só um instantinho para eu falar uma outra coisa para vocês. Eu vou tirar aqui. E aí tem uma outra história que aí eu vou trazer aqui para vocês, que é a seguinte. A Ilha Terceira, ela também é muito conhecida porque ela tinha ativa, até um tempo atrás, a segunda maior base americana. Tá? Tem um aeroporto gigantesco, que é o aeroporto das Lajes. E a gente sempre se perguntou por que existe esse aeroporto aqui, inclusive na época do ataque lá às torres, né, naquela datinha, né, fatídica, em 2001, eu estava lá também, e nós vimos a movimentação, era uma movimentação intensa, de sobe e desce de caça, de aeronave, porque eles estavam fazendo base ali. E eu sempre me perguntei o porquê da ilha ter essa movimentação, de por que ter uma base ali, estrategicamente falando. Porque geograficamente ela está num ponto de benefício, né, para os Estados Unidos, enfim. Só que aí, nessa última vez, assim, muito já fora da caixa, e sabendo dos nossos brinquedinhos escalares, nós trouxemos isso até no Proibidão. Eu vou falar aqui para vocês. Existe umas anteninhas lá na ilha, bem estranhas, sabe? E aí, conversando com um nativo local, eu já tinha visto essa coisinha, e aí ele vai sem saber, e não era uma pessoa fora da caixa, tá? E eu pergunto justamente, poxa, mas eu tenho curiosidade por essa questão da base, e por que ela foi construída? Então, reza a lenda que essa base foi construída aqui, justamente foi colocada aqui, por causa de umas anteninhas que tem no meio da estrada. Vocês sabem da harpa, da coisa que toca? Então, há mais mistérios entre o céu e a terra naquela terrinha dos Açores do que a nossa filosofia possa imaginar.